Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, dentro de conhecimentos pedagógicos, a gente vai tratar sobre o Programa Nacional de Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos. Nada mais é do que o decreto número 5.840 de 2006, o PROEJA, tá certo? Na aula anterior, eu falei do decreto número 5.154 de 2004, que vem tratar justamente da educação profissional, técnica de nível médio. E hoje a gente vai fazer essa complementação, tá? Porque um se interliga ao outro, tá ok? Eu sou a professora Manela Alves e eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Se gostar, compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas, tá bom? Principalmente você que está estudando para concurso público, se preparando, né, para a sua tão sonhada carreira profissional também e uma carreira que dê uma segurança, uma estabilidade financeira, não é mesmo? Então vamos lá, vamos estudar junto comigo. Então, nós temos aqui o decreto, né, que institui no âmbito federal o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, né, o PROEJA, e da outras providências. Então, o primeiro artigo ele vai falar justamente dos cursos e programas. Então, você vai ver aí que ele é um pouquinho parecido com o decreto, né, anterior, de 2004, né? Então, mas ele tem alguns pontos importantes que é bom vocês saberem, tá ok? Então, preste bastante atenção. Inclusive, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, do decreto, para você poder baixar, tá? No site do Planalto. Tudo confiável, tá bom, meu amor? Vamos lá. Então, vai tratar agora o primeiro artigo dos cursos e programas de formação inicial e continuada, educação profissional técnica de nível médio. Então, vamos lá. No artigo 1º diz o seguinte: fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração de Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, PROEJA, conforme as diretrizes estabelecidas neste decreto. Então, aqui, ó, vamos lá, ver aqui o primeiro parágrafo, que ele diz. O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação profissional. Inciso 1, formação inicial e continuada de trabalhadores, e, no inciso 2, educação profissional técnica de nível médio. Então, são dois pontos importantes que você tem que saber aí do primeiro artigo. Parágrafo 2º, os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos jovens e adultos atendidos e poderão ser articulados. Então, o PROEJA ele é direcionado para a educação dos jovens e adultos, então ele tem que ter essas características, né, desse jovem, desse adulto. Então, tem que ter esse respeito. Então, vamos lá. Inciso 1. Ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de trabalhadores. Tá bom? Inciso 2. Ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, dentro dos termos do artigo 4º, T40, aliás, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do decreto 5.154 de 2004. Olha o decreto aí, ó, da educação profissional. Tudo se articula um ao outro, tá? Em prol também, em benefício, né, do crescimento desse jovem, desse adulto. Parágrafo 3º. O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical, o mais conhecido como Sistema S, sem prejuízo do disposto no parágrafo 40 deste artigo. Parágrafo 4º, no caso, né? 40 não. Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a partir da construção prévia do projeto pedagógico integrado único, inclusive quando envolver articulações interinstitucionais ou intergovernamentais, tá ok? Então, a construção aí desse PPP vai ser de forma integrada, única, tá? Direcionada para esse jovem, para esse estudante, né? Esse jovem, esse adulto. Parágrafo 5º. Para os fins deste decreto, a rede de instituições federais de educação profissional compreende. Então, vamos lá, vamos ver quais são as redes que fazem parte, né, dessas instituições, que são essas instituições federais,
que fazem parte, que compõem essa educação profissional, tá? Então, temos aí, ó, Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Então, você tem que saber, né, quais são as instituições federais de educação profissional, tá ok? Então, são essas aqui. Sem prejuízo de outras instituições que venham a ser criadas. Então, temos aí quantas instituições? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos, né? Que são, que abrange, no modo geral, essa educação profissional. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho das instituições federais, né, de educação profissional. No artigo 2º diz o seguinte: as instituições federais de educação profissional deverão implantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 2007. Então, isso aí já aconteceu, tá? Esse decreto, ele não é tão utilizado, mas se você for fazer uma seleção de um concurso para algum instituto federal, então ele vai ser cobrado, ok? Então, por isso que é bom, é muito importante você saber. Você dá uma lida num decreto e depois você vem para a aula, ou você assiste logo a aula e já acompanha aqui a leitura junto comigo, ok? Parágrafo 1º, as instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 2006, no mínimo 10% do total das vagas de ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007. Então, é muito importante ficar prestando atenção nessa parte aí, qual é a responsabilidade da instituição em relação à quantidade de vagas, né? Ela vai ter que ofertar, no mínimo, 10% do total das vagas de ingresso da instituição, ok? Justamente para o PROEJA. Parágrafo 2º. A ampliação da oferta de que trata o parágrafo 1º deverá estar incluída no plano de desenvolvimento institucional da Instituição Federal de Ensino. Então, tem que constar lá, dentro do plano de desenvolvimento institucional daquela instituição federal de ensino, a oferta, tá? De ampliação de vagas. Os cursos do PROEJA de formação inicial e continuada de trabalhadores. Então, a gente vai ver essa questão aqui dos cursos do PROEJA na questão também de carga horária, tá? Focando mais nessa parte de carga horária. Então, já convido você também agora a se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Ativar aqui, ó, o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Artigo 3º, os cursos do PROEJA destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores deverão contar com carga horária mínima de 1.400 horas, assegurando-se cumulativamente. Inciso 1, a destinação de, no mínimo, 1.200 horas para a formação geral e, inciso 2, a destinação de, no mínimo, 200 horas para a formação profissional. Então, você coloca aí, ó, destacado, né, nos seus estudos aí, no seu decreto, no seu caderno de estudos, de anotações, você coloca aí, ó, 1.400 horas no mínimo para a formação geral, tá? O que consta no artigo 3º, para você não se confundir, porque a gente vai falar um pouquinho também de carga horária na parte de educação profissional técnica, de nível médio, tá? Que mais para frente. E vai ser distribuído de que forma? 1.200 horas para a educação de jovens e adultos, tá? E 200 horas vai ser, no mínimo também, para a educação profissional, tá bom? Então, vamos ver agora a educação profissional técnica de nível médio do PROEJA. Carga horária também. Artigo 4º. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA deverão contar com carga horária mínima de 2.400 horas, assegurando-se cumulativamente. Inciso 1. A destinação de, no mínimo, 1.200 horas para a formação geral. Inciso 2. A carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional técnica. Inciso 3. A observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do Conselho Nacional de Educação, o CNE, para a educação profissional técnica de nível médio,
para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. Então, aí, ó, no inciso 1, no inciso 2 do artigo 4º, ele já fala de uma forma diferente. Ele acrescenta um pouco mais de horas em relação a essa educação profissional. Porém, é a educação profissional técnica de nível médio do PROEJA, tá? Então, vai ser o quê? A educação profissional técnica de nível médio do PROEJA vai ter uma carga horária, no mínimo, de 2.400 horas, tá? E ela vai ser distribuída de que forma? 2.200 horas para a formação geral, né, da educação de jovens e adultos, e 200 horas para a educação profissional, tá? Técnica. Então, é bom você destacar aí e anotar. Instituições que ofertam o PROEJA. Então, a gente vai ver aí, e dentro também de certificação e diploma. Artigo 5º, a gente já está quase terminando, tá bom? As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos e pela expedição de certificados e diplomas. Parágrafo único. As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de nível local e regional, de forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e cultural. Ou seja, resumindo, esse artigo 5º e o parágrafo único dele, ele vai justamente fazer com que aquela instituição federal, ela crie cursos que viabilizem a esse estudante. De que forma? De acordo com o meio social em que ele está inserido. Então, se lá tem muitos locais com restaurantes, com bares, com coisas diferenciadas, boates, enfim, seja lá o que for, ele vai ter que criar, essa instituição vai ter que criar um curso que seja de acordo com a comunidade que aquele estudante faz parte. Porque não faz sentido ele fazer um curso totalmente diferente da sua área, naquele espaço, e ele não vai conseguir um emprego naquela região, se ele quer trabalhar ali, entendeu? Então, vamos supor, um curso para garçom, um curso para maître, um curso para área de gerente de restaurante, enfim. Então, tem que ser relacionado à localidade, àquela região em que o estudante, em que aquele jovem, aquele adulto está inserido, ok? Artigo 6º. O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no curso de educação profissional técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, fará jus à obtenção do correspondente diploma, com validade nacional, tanto para fins de habilitação na respectiva área profissional, quanto para atestar a conclusão do ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos em nível superior. Vamos ver agora o que diz o parágrafo único. Todos os cursos e programas do PROEJA devem prever a possibilidade de conclusão a qualquer tempo, desde que demonstrado o aproveitamento e atingidos os objetivos desse nível de ensino, mediante avaliação e reconhecimento por parte da respectiva instituição de ensino. Então, se aquele jovem, aquele adulto, ele tem, depois de um certo tempo de curso, né, de estudo, ele vai fazer como se fosse um teste para que ele possa, a instituição possa verificar como é que está o nível de ensino dele, de aprendizagem dele, né? Aí vai ver como é que ele vai se desenvolver e dependendo, né, se tiver um aproveitamento satisfatório, então, com certeza, ele vai poder obter o diploma, né, antes mesmo de concluir aquela etapa do ensino. Então, ele pode pegar esse diploma antes, desde que ele comprove que ele está habilitado realmente para isso, tá bom? Conclusão e aproveitamento, né? Diploma, a gente vai ver agora o artigo 7º e 8º e o 9º. O artigo 7º diz o seguinte: as instituições ofertantes de cursos e programas do PROEJA poderão aferir e reconhecer, mediante avaliação individual, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extraescolares, foi o que a gente já falou anteriormente. Artigo 8º. Os diplomas de cursos técnicos de nível médio, desenvolvidos no âmbito do PROEJA, terão qualidade nacional, conforme a legislação aplicável. Artigo 9º. O acompanhamento e o controle social da implementação nacional do PROEJA será exercido por Comitê Nacional com função somente consultiva, tá? Eles não vão fazer nada mais do que só consultar.
Parágrafo único vai falar justamente quem fará parte desse comitê, né? A composição, as atribuições e o regimento do comitê de que trata o caput deste artigo serão definidos conjuntamente pelos Ministério da Educação e do Trabalho e Emprego. O artigo 10 ele foi totalmente revogado, tá? Ele foi tirado, por isso que eu coloquei em destaque aqui em vermelho, sublinhado. O artigo 11 fica revogado o decreto 5.478, de 24 de junho de 2005. E, artigo 12, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Mais para frente, eu vou ver se trago para vocês também alguns exercícios, algumas coisas. É importante também que você faça mapas mentais. Dá para fazer sim, mapas mentais do decreto. Muita gente pode achar dificultoso, mas não é. Basta ter bastante atenção, você lê, relê, e dali você vai destacando os pontos principais do decreto da legislação, tá ok? Então, essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. Um beijão, fiquem todos na paz de Deus.